Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Fernando Paiva e estou aqui exclusivamente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo através da internet. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever clicando logo abaixo do vídeo. Eu te convido a dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo também, para que outras pessoas possam assisti-lo e assim o Evangelho de Jesus Cristo ser anunciado através da internet. Muito bem, nós estamos em uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte e no nosso vídeo anterior nós falamos sobre a verdadeira e a falsa piedade e nós queremos agora ler no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, do versículo 7 em diante, quando o Senhor Jesus nos ensina sobre a oração. A palavra de Deus então assim nos diz, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7. E quando orardes, não useis de repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus me ajude a partir desse momento, em nome de Jesus. Muito bem, prezados. Hoje, então, nós queremos falar sobre a oração e sobre as instruções que o Senhor Jesus nos dá sobre como orar. É interessante nós lermos que Jesus disse, portanto, orai deste modo. Ou em algumas traduções, portanto, vós orareis assim. Então, são instruções práticas. O Senhor Jesus nos dá uma aula sobre como devemos orar. Qual é a oração que deve ser feita a Deus? De que maneira nós devemos buscar a Deus em oração? São instruções muito práticas e nós queremos atentar para as palavras do Senhor Jesus. Afinal de contas, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor e tem total comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. É um com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, o Senhor Jesus sabe muito bem do que está falando quando nos ensina a orar. A Bíblia nos revela que o Senhor Jesus passava noites inteiras em oração. Então, ninguém melhor do que Ele para nos ensinar como orar. E nós queremos hoje aprender as lições ensinadas pelo Senhor Jesus nesses versículos da Palavra de Deus. O Senhor Jesus, no trecho em que nós lemos, começa nos dizendo, quando orardes, não useis de repetições inúteis. Então, a oração, essa é a primeira lição que nós podemos aprender hoje. A oração não é uma sequência de palavras repetidas que, se fizermos desse modo, ele vai responder. Não, a oração não é isso. A oração não é isso. A oração não é um ritual. A oração é conversa, é diálogo, é comunhão com o Pai. Então não vamos usar de repetições inúteis. Algumas traduções dizem vãs repetições. Não vamos usar disso na oração. A oração é para nós buscarmos ao nosso Deus. E o nosso Deus verá a sinceridade do nosso coração. Seguindo então, queridos, o Senhor Jesus nos instrui, não vos assemelheis a eles, aos gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus. Pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe daquilo que precisamos e Deus sabe até o que nós vamos falar a Ele antes que a palavra esteja na nossa boca. Então é preciso buscá-lo em sabedoria. O Senhor Jesus passa então no versículo 9 a nos ensinar
exatamente como vamos orar a Deus. Ele diz, portanto, orai deste modo. E a oração começa com uma invocação. Pai nosso que estás no céu. Isso significa, queridos, que a oração que agrada a Deus, a oração que Deus ouve, é aquela feita pelos seus filhos, pelos filhos do Pai Celeste. E quem são os filhos do Pai Celeste? A palavra de Deus nos ensina que nem todos os seres humanos são filhos. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Deus criou todas as coisas. Mas a Bíblia nos ensina em várias partes, nós podemos citar, por exemplo, o primeiro capítulo do Evangelho de João, que assim nos diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, isto é, no nome de Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, Pai Nosso não é uma oração universal. É uma oração para os filhos. É uma oração para as pessoas que creram no Senhor Jesus. E o que é crer no Senhor Jesus? Já que isso é condição para alguém ser feito filho do Pai Celeste. Vamos entender uma coisa, queridos. Sim, Deus criou todos os seres humanos. Porém, o pecado nos afastou da presença de Deus. O pecado fez separação entre nós e Deus. E como a comunhão entre nós e Deus, o nosso Criador, é restabelecida através de Jesus Cristo, que veio ao mundo e tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Jesus pagou pelos nossos pecados. Recebeu sobre ele todas as nossas transgressões, toda a nossa injustiça. E lançou sobre nós toda a justiça dele. Jesus Cristo é o nosso substituto, então. Ele é aquele que pagou pelos nossos pecados e ele é aquele que nos entrega a sua justiça perfeita. Mas como isso acontece? A partir do momento em que nós nos arrependemos de nossos pecados, cremos no Senhor Jesus, isto é, na obra que ele fez ali na cruz do Calvário para a nossa salvação, percebemos que não temos condições de chegar a Deus, de nos reconciliarmos com Deus pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços, por obra nenhuma, não temos condição de nos chegarmos a Deus, de nos reconciliarmos, de rompermos a barreira que foi criada entre nós e Deus através do pecado. Entendemos que precisamos de um Salvador e Jesus, então, nós o recebemos como nosso Salvador e como nosso Senhor. Pela fé, confiando nele, crendo nele, sabendo que somos pecadores, nos arrependendo dos nossos pecados e confiando em Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a nossa salvação, Deus nos traz de volta a sua presença. Então, a partir daí, nós podemos orar a Deus assim: Pai nosso que estás no céu. Deus passa a ser o nosso Pai, nós passamos a ser seus filhos, à medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Evangelho, cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, a oração a seguir é para estes, é para os filhos de Deus. E aqui eu faço um apelo. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não reconhece a sua condição de pecador, dependente da graça de Deus, que precisa ser reconciliado com Deus, se você ainda não viveu essa experiência de arrependimento, eu te digo que você precisa urgentemente dessa experiência. Porque é a Bíblia que diz: quem não viveu essa experiência de novo nascimento, de ser feita nova criatura pelo poder de Deus, pelo poder soberano e sobrenatural de Deus, quem não viveu essa experiência precisa vivê-la urgentemente, porque não há salvação, não há comunhão com Deus, não há possibilidade de vida eterna para quem não viveu essa experiência. Então, se você não passou pelo novo nascimento, clame a Deus para que te salve. Clame a Deus para que abra os seus olhos e você possa ver os seus pecados
a gravidade dos seus pecados e como eles te afastam de Deus, se arrepender deles e crer no Evangelho, então, depois dessa obra feita em sua vida, você vai poder orar: Pai nosso que estás no céu. Essa é a invocação, então. E partindo para o primeiro pedido, o Senhor Jesus nos ensina a orar assim: santificado seja o teu nome. Nesse momento, você não vai falar apenas esses pedidos. Você pode sim recitar a oração do Pai Nosso como o Senhor Jesus ensinou, não tem problema nenhum. Mas a sua oração precisa ir além. Se o Senhor Jesus passava a noite inteira orando, se a oração do Pai Nosso pode ser recitada em 30 segundos, e se o Senhor Jesus nos ensinou a não orarmos repetidamente, então é claro que a oração vai além de recitar essas palavras. Então, Pai Nosso que estás no céu, a invocação, santificado seja o teu nome. Esse primeiro pedido é o ensino do Senhor Jesus para que nós busquemos em oração que o nome de Deus, o nosso Pai, seja santificado aqui entre nós, que o nome do Senhor seja reconhecido, exaltado, que as pessoas percebam, entendam quem Ele é, que as pessoas deem glórias a Deus, que as pessoas entendam que Ele é santo, que as pessoas honrem, respeitem, tenham reverência ao nosso Pai Celeste. Santificado seja o nome do Senhor. É o primeiro pedido que nós queremos fazer. A oração dos filhos de Deus começa assim: nós queremos que o nome de Deus, o nosso grande Deus, seja reconhecido em toda a terra por todos os seres humanos. Então nós pedimos isso a Deus. Pai Santo, dá-nos a graça de termos o teu santo nome como precioso, infinitamente precioso. Nós vamos orar por isso, nós vamos buscar isso em oração, que Deus faça que o seu santo nome seja reconhecido como santo entre nós, que Ele seja reconhecido como Senhor, Criador, Salvador, justo, soberano, digno de toda honra e toda glória, perfeito, onipotente, onisciente, infinitamente sábio, que nós o reconheçamos. Esse é o primeiro pedido que nós devemos fazer em oração e devemos clamar intensamente por isso. Temos então o segundo pedido apresentado pelo Senhor Jesus: venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós vamos orar isso a Deus. E o que é venha o teu reino? Aliás, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um conjunto de princípios, de valores, é um estilo de vida. O reino de Deus é amor, é paz, é santidade, é acolhida. O reino de Deus é altruísmo, o reino de Deus é cuidado pelo próximo, o reino de Deus é uma série de coisas que nós temos que desejar ardentemente que aconteçam entre nós, que os valores de Deus, os princípios de Deus, a verdade que está expressa nas Escrituras, ensinada por Deus, seja não somente reconhecida, mas vivida por todos os seres humanos. Que acabe o reinado do egoísmo, onde cada um é por si, onde cada um busca a sua própria glória e ninguém se importa com o seu semelhante, que tudo isso seja varrido, extirpado desse mundo, para que o reino de Deus, de justiça, de paz, de amor, venha a ser uma realidade entre nós. Nós temos que clamar por isso. O Senhor Jesus nos ensina a buscarmos isso em oração. Então, o Senhor Jesus segue nos ensinando a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque a vontade de Deus é perfeitamente cumprida no céu. Então nós temos que orar para que aqui nesse mundo também a vontade do Senhor seja feita, seja cumprida, seja vivida intensamente. Isso tem muito a ver com a vinda do reino de Deus. Sim, que o desejo do Senhor Deus aconteça, que o bom desejo, a boa vontade do Senhor se torne realidade aqui entre nós. É algo que nós temos que buscar em oração, temos que clamar por isso, que a vontade de Deus se cumpra.
não a vontade egoísta do ser humano, não a vontade má de querer tudo para si, não a vontade má de querer erguer um império para si mesmo, e cada um quer erguer o seu próprio império. Certamente um vai colidir com o outro, e aí vem toda sorte de discórdias, de injustiça, de maldade. Temos que clamar a Deus que cumpra a vontade dele, que o Senhor faça a vontade santa, perfeita, agradável dele, ser real aqui nesse mundo. E Deus, sim, Deus é soberano, Deus faz a sua vontade acontecer, só que nós queremos que o nosso desejo seja que a vontade do Senhor se cumpra, e não que nós lutemos contra a vontade do Senhor, mas que ela seja cumprida e nós nos alegremos nisso, e nós nos regozijemos nisso. Temos que buscar isso em oração. E o Senhor Jesus, então, nos ensina a orarmos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão nosso se refere, então, a tudo aquilo de que necessitamos para o nosso corpo, para a nossa vida com dignidade. E nós podemos e devemos orar por isso. Devemos orar por um salário digno, por alimento sobre nossa mesa, condição de cuidarmos de nossa saúde, de nossos entes queridos, condição de termos roupas de boa qualidade, de termos um abrigo, uma casa, de termos o nosso sustento provido. É o momento então de nós orarmos por isso, buscarmos a provisão de Deus em oração. E Deus é poderoso e amoroso o suficiente para nos dar a provisão de que necessitamos, mas Ele nos ensina que devemos orar por ela a Deus, confiando que o nosso Deus nos atende aos nossos pedidos. O Senhor então segue nos ensinando a orar e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, porque os filhos de Deus se arrependeram de seus pecados um dia e creram no Evangelho, por isso foram recebidos como filhos. Só que, infelizmente, nós ainda pecamos. Infelizmente, nós somos pecadores e só seremos completamente libertos, livres do pecado, isso é, nunca mais vamos pecar, quando formos transformados, tivermos o nosso corpo transformado para um corpo que não perece e formos recebidos no céu pelo Senhor. Ali nós nunca mais vamos pecar, mas hoje, infelizmente, nós ainda pecamos. Então, constantemente precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir que Deus nos perdoe. E é interessante que o Senhor Jesus associa esse nosso pedido de que Deus nos perdoe os pecados com o perdão que nós oferecemos às pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, e isso é muito sério. E o Senhor Jesus volta a falar no final: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Meus queridos, então, o perdão, preste atenção, o perdão não é uma opção para os filhos de Deus. Nós não temos a alternativa de perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós não temos uma opção de, se quisermos, perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não, nós temos a obrigação de perdoar a todos aqueles que nos ofenderam. Nós temos essa obrigação, porque Deus nos perdoa o tempo inteiro de faltas infinitamente mais graves que nós cometemos contra Ele, infinitamente mais graves do que as que outras pessoas cometeram contra nós. Então nós precisamos sim perdoar os nossos semelhantes, porque Deus nos perdoa o tempo inteiro. Então que Deus nos ajude nisso também, que Deus tenha misericórdia de nós. E o Senhor Jesus prossegue nos ensinando a orar: não nos deixes entrar em tentação, não nos deixes cair em tentação. Nós oramos então para que Deus não permita que nós nos desviemos, que Deus não permita que nós venhamos a cair em pecado. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, você não se basta, eu não me basto
Nós não nos bastamos para fugirmos do pecado. Nós não temos força suficiente para fugir do pecado. Nós não temos condições de evitar o pecado por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços. Somente a graça de Deus impede que nós venhamos a nos desviar, que nós venhamos a cair em pecado. Não existe um único homem ou mulher, por mais piedoso que seja, que possa se garantir, se bastar para não cair em pecado. Então precisamos orar a Deus que Ele não permita que nós jamais nos desviemos, que nós jamais venhamos a cair em pecado, o que o ofenderia profundamente, que nós jamais venhamos a cair em mau testemunho, que nós jamais venhamos a envergonhar o santo nome do Senhor através de nossas atitudes. Então, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, não nos deixe nos desviarmos do Evangelho e voltarmos a praticar as coisas horríveis que praticávamos antes de termos experimentado o arrependimento. Temos que orar por isso. E o Senhor Jesus, então, nos ensina finalmente a clamarmos a Deus, mas livra-nos do mal, porque não é somente que nós não venhamos a pecar. Que nós não venhamos a pecar é o principal, mas também que Deus nos proteja da maldade que está por aí, por toda parte, que Deus nos proteja dos pecados dos outros também, da violência, dos horrores, das atrocidades desse mundo, que Deus nos dê livramento, que Deus nos dê livramento. Os salmos estão repletos de clamor por livramento. Grande parte do livro de Salmos é composto por súplicas para que Deus conceda o livramento do mal. E nós temos que orar por isso. Que Deus nos guarde, que Deus guarde os nossos entes queridos, que Deus guarde os nossos irmãos, que Deus nos livre do mal, que Deus nos livre do pecado que impera nesse mundo. E, finalmente, o Senhor Jesus nos ensina a termos esta palavra de louvor, de adoração, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Nós temos na nossa oração que ter também um momento de adoração a Deus, de reconhecimento de Sua grandeza, de Sua majestade, de reconhecimento de que tudo é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, nos ensina a palavra de Deus. Então, que nós tenhamos a oração do Pai Nosso como nosso modelo, como nosso exemplo, que nós sempre clamemos essas 7 petições intensamente, que nós as entreguemos ao nosso Pai Celestial todos os dias, que o Senhor Jesus nos ensine, nos conduza a uma vida de oração que o agrada, que Deus nos dê a graça de sermos homens e mulheres de oração. Eu desejo isso para todos os que assistem esse vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.